Está aqui o Coronel Egon, que vai trazer a palavra do Senhor. Vamos orar por ele. Senhor Deus e Pai, neste momento apresentamos o Teu Filho, neste momento, para trazer a Tua palavra, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor já colocou o coração dele. Verdade. Ele é muito usado nas Tuas mãos e verdade. Continua sendo, Pai. Senhor Deus, eu peço, Senhor, as ricas bênçãos sobre ele e a sua família. Senhor Deus, e muito obrigado, Senhor Deus, por conceder o Teu altar mais uma vez, para que ele possa entregar para a Tua igreja aquilo que precisamos ouvir nesta noite. Não que queremos, mas que precisamos ouvir, Pai. Obrigado, Senhor Deus, muita saúde, muita paz, Senhor Deus, e use na tua autoridade seu Filho, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Cumprimento a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus? Amém. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade. Se nós estamos aqui é porque Ele permitiu. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a reverência, a Ele todo louvor, a Ele toda a adoração. Agradeço de forma especial ao pastor Marcelo, sua esposa, pelo convite. Eu sempre me alegro muito quando recebo o convite para pregar a palavra de Deus. Nós somos apenas um emissor da palavra de Deus e tenho certeza que a palavra, ao encontrar no terreno fértil, ela trará bons frutos. E todos nós aqui somos terreno fértil. De uma forma especial também, agradeço pela minha esposa Alessandra, pela minha mãe Vanir, culto da família. E eu digo que é muito importante nós termos o apoio da família. E de forma especial, então, agradeço pela vida da minha esposa, pela vida da minha mãe, que estão sempre ao meu lado, me incentivando, me apoiando e também me repreendendo quando necessário. Durante a semana eu estava buscando uma palavra da parte de Deus para compartilhar com a igreja e eu orava pedindo para que Deus trouxesse ao meu coração um versículo que traduz a essência do Evangelho. Infelizmente, hoje nós temos visto muitos palestrantes e poucos pregadores. Então nós vemos muitos palestrantes motivacionais, uma boa oratória, um bom conhecimento bíblico, mas que acabam explorando a palavra de Deus de uma forma totalmente deturpada. Então o que nós precisamos são de pregadores que não tenham medo de dizer o que deve ser dito, doa quem doer, goste quem gostar. Eu ouvi uma frase e eu replico essa frase que diz que no céu não irá entrar pessoa motivada, mas sim arrependida. Então é por isso que a gente não precisa de palestrante motivacional. A gente precisa de pregador que pregue a palavra e que através da palavra haja o arrependimento. A palavra que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos na noite de hoje, ela está no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, faremos a leitura do versículo 23 apenas. Quem trouxe a Bíblia que queira acompanhar, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, faremos a leitura do versículo 23. E dizia Jesus Cristo a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vou ler novamente. E dizia Jesus Cristo a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Então, como falávamos, precisamos sim cada vez mais de pregadores que estejam comprometidos com a palavra de Deus. A palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que confronta. E o versículo que nós acabamos de ler, ele traduz a essência do verdadeiro evangelho. E aquele que quer seguir o verdadeiro evangelho, ele precisa primeiro negar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Nós lemos, e eu vou repetir pela terceira vez: e dizia Jesus Cristo a todos. Quem eram todos? Todos os discípulos que acompanhavam Jesus Cristo naquela missão, naquela caminhada. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, nessa caminhada que nós temos como foco Jesus Cristo, para buscarmos a nossa salvação, nós precisamos primeiramente negar a nós mesmos. E não é fácil negar a nós mesmos, porque quando nós falamos negar a nós mesmos, nós estamos dizendo negar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos e também os nossos pecados. E nós somos pecadores por natureza. A nossa natureza, ela é pecaminosa. E para nós negarmos a nossa natureza, nós teremos que dia após dia confrontar o pecado que nos acompanha. Eu tenho aprendido que Satanás, ele é especialista em pegar o anzol. Neste anzol, Satanás é especialista em colocar a isca, e ele coloca a isca conforme aquilo que o peixe gosta. Então nós temos que entender que o anzol, ele é a armadilha que Satanás usa. A isca é o pecado, aquilo que agrada a minha carne e a sua carne. E cabe a nós, conforme está sendo explanado aqui, negar a nossa natureza. E não é algo simples, não é algo fácil, porque se assim fosse, todos herdariam o reino dos céus. E nós sabemos que isso, infelizmente, não é uma verdade. A porta, ela continua sendo estreita, o caminho, ele continua sendo apertado, e somente herdará o reino dos céus aquele que negar a si mesmo, aceitando caminhar pelo caminho que é apertado, para que assim possa atravessar a porta que é estreita. Então a primeira lição que nós temos com a presente pregação é que dia após dia nós temos que enfrentar o nosso pior inimigo. E qual é o nosso pior inimigo? Muitos podem pensar, os demônios são o nosso pior inimigo. Satanás, o diabo, é o nosso pior inimigo. E eu falo sem medo de errar que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Nós precisamos vencer a nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos vencer os nossos desejos. E cada qual dos senhores, das senhoras, dos irmãos, das irmãs que me ouvem, se for fazer uma retrospectiva, uma análise, cada qual sabe qual é o seu ponto fraco. Eu tenho o meu ponto fraco, ou por que não dizer os meus pontos fracos. E cada qual aqui também tem o seu ponto fraco. Então nós precisamos primeiramente sermos verdadeiros com nós mesmos. Precisamos fazer uma viagem para dentro de nós. Reconhecer que somos falhos, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos transgressores, e que se nós não estivermos em constante oração, se nós não estivermos em constante vigilância, se nós não estivermos constantemente negando a nossa natureza carnal, nós iremos cair, nós iremos transgredir, nós iremos pecar. E é justamente essa a luta que nós enfrentamos diariamente. Satanás, os seus demônios, os espíritos imundos tentando nos afastar da presença de Deus. E como eu falei e repito, Satanás, ele nos conhece, tanto nos conhece que quando ele prepara o anzol, ele coloca a isca conforme o desejo daquele que está diante de Satanás. E repito, a isca é o pecado que a nossa carne gosta de experimentar. Então a nossa luta maior é contra nós mesmos, e lutando contra nós mesmos, constantemente nós estamos diante do pecado. E é o pecado que derrubou, é o pecado que tem derrubado, e infelizmente é o pecado que ainda há de derrubar
muitos homens e mulheres que um dia caminharam com Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens que tinham uma comunhão tremenda com o Senhor nosso Deus, mas que o pecado, e quando falamos do pecado, o pecado está relacionado ao pecado da carne, os conduziu à derrota, os conduziu ao fracasso. Então nós precisamos abrir a nossa mente. Eu sei que esse tipo de pregação é uma pregação que ela não agrada a muitos, mas como falei, o pregador ele não está preocupado em agradar. O pregador ele tem que estar preocupado em trazer a revelação da palavra de forma simples, objetiva, sem se desviar para a direita, sem desviar para a esquerda. Nós precisamos focar no alvo, que é a salvação. Infelizmente hoje existem muitos prometendo aquilo que Deus não prometeu. Infelizmente hoje existem muitos dizendo aquilo em nome de Deus que Deus não mandou falar. Existem muitos vendendo aquilo que nunca esteve à venda porque não tem preço, tem valor. Então nós precisamos negar a nossa natureza. Nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergarmos aonde que nós nos perdemos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e verificar qual foi o atalho que nós pegamos, que nos afastou da presença do Senhor. E eu tenho dito, quando eu tenho a oportunidade de pregar, que no mundo físico, no mundo material, no mundo visível aos olhos carnais, via de regra, quando nós pegamos um atalho, esse atalho, ele vai, além de encurtar a nossa trajetória, ele vai fazer com que o tempo que nós levaríamos do nosso ponto inicial ao ponto final, esse tempo ele seja menor. Então nós ganhamos em diminuição de trajeto e nós ganhamos também em diminuição de tempo. Via de regra é isso. Mas no mundo espiritual é totalmente diferente. Sempre que alguém optou por um atalho, no mundo espiritual a caminhada se tornou muito mais longa. Então nós precisamos, repito, olhar para dentro de nós e fazer uma análise, uma contextualização de onde nós estamos, aonde nós queremos chegar e o que nós precisamos fazer ou deixar de fazer para chegarmos aonde nós queremos chegar. E para o cristão, aonde que o cristão quer chegar? Ele quer chegar nas mansões celestiais, para que ele possa viver a eternidade da salvação com plenitude. Só que para nós alcançarmos a salvação, para nós alcançarmos as mansões celestiais, nós precisamos o quê? Negarmos a nós mesmos. Nós precisamos entender que nós somos fracos, sim. Nós precisamos entender que nós estamos expostos diariamente ao pecado, mas que Deus, Ele nos concede poder, Ele nos concede autoridade para que possamos pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e dano algum recairá sobre nós. Mas para isso nós precisamos estar postados como verdadeiros soldados de Cristo. E a grande característica de um bom soldado, e eu posso falar disso porque eu sou militar, a grande característica de um bom soldado é reconhecer as suas limitações. A grande característica de um bom soldado é quando está no terreno, no campo de batalha, ele precisa reconhecer quais são as suas limitações. E a nossa limitação, ela reside no pecado. Nós não podemos nos testar diante de situações que nos conduzirão à queda. A Bíblia, ela vai trazer vários exemplos, repito, de grandes homens de Deus, que ao invés de fugirem da aparência do mal, que ao invés de fugirem do pecado,
eles se expuseram ao pecado. E não há como você brincar na beira da montanha do pecado e dizer que a queda foi um acidente. Todo aquele que brinca com o pecado, ele está fadado ao fracasso. Todo aquele que brinca com o pecado, ele está fadado à queda. É inevitável. E nós precisamos entender esta palavra. Nós precisamos entender esta revelação. Nós precisamos, repito, olhar para dentro de nós e verificarmos tudo aquilo que não nos cabe mais. Tudo aquilo que Satanás lançou para nós e que em um primeiro momento aquilo foi agradável, porque agradou a nossa carne. Mas aquilo que agrada a nossa carne, que nos conduz ao pecado, nos afasta de Deus. E se nós somos verdadeiramente crentes, se verdadeiramente nós somos cristãos, nós não podemos fazer aquilo que nos afasta do nosso Criador. Nós não podemos cometer atitudes que desagradam ao nosso Pai. E sempre quando nós cometemos uma prática pecaminosa, sempre que nós cometemos uma iniquidade, de forma inevitável o nosso Pai se entristece para com o seu Filho. Então é o tempo de nós abandonarmos tudo aquilo que tem nos acorrentado. É o tempo de nós abandonarmos tudo aquilo que tem nos aprisionado em prisões invisíveis. E existem basicamente 3 tipos de prisões: a prisão visível, a prisão invisível, que é a espiritual, e outra prisão que também é invisível é a mental. Então Satanás, quando ele quer nos aprisionar, principalmente ele age na área sentimental, mas também na área das emoções, na área do pensamento, porque são prisões invisíveis. Às vezes Satanás ele nos aprisiona, ele nos conduz ao cativeiro, e ao mesmo tempo ele é tão bom naquilo que ele faz, que nós não conseguimos enxergar que nós estamos aprisionados, seja na área afetiva, sentimental, seja na área dos nossos pensamentos. Sempre quando é pregado sobre o pecado, é natural que permaneça esse silêncio. E eu particularmente, pastor Marcelo, eu gosto do silêncio, porque o silêncio ele mostra que quem está recebendo a palavra, de fato está recebendo. Muitas das vezes nós ouvimos, e também gosto de aleluia, glória a Deus, mas eu prefiro o silêncio, porque o silêncio ele mostra que quem está recebendo a palavra, ele está recebendo com seriedade. E eu acredito sim que a palavra, que é a semente, ela vai alcançar o terreno fértil, que é o coração de cada um que aqui está ouvindo. Então, muito mais do que aplauso, o pregador ele tem que estar focado em transmitir a palavra como a palavra tem que ser transmitida. O pregador jamais ele deve se paralisar com a crítica, e também jamais ele pode se deixar levar pela vaidade do aplauso. Escutei, li algo dizendo que os aplausos mataram muito mais pregadores que a própria perseguição. E isso é verdade, porque o pregador ele tem que estar cheio da presença de Deus. E quando o pregador está cheio da presença de Deus, ele não se importa com o aplauso, porque ele sabe que nada vem dele, tudo vem de Deus. Porque o que vem do pregador da carne não vai surtir mudança, não vai surtir alteração. Agora, o que desce do altar, proveniente do céu, ainda que possa haver uma resistência espiritual, em nome de Jesus, toda resistência espiritual é quebrada, para que a palavra alcance o objetivo desejado. Então nós precisamos, na nossa caminhada, nós precisamos negar a nós mesmos, e isso é dia após dia.
E da mesma forma, dia após dia, nós precisamos carregar a nossa cruz. A palavra de Deus vai dizer que no mundo nós teríamos aflição. Mas a palavra de Deus também vai dizer: tende bom ânimo, porque eu, Jesus Cristo falando, eu venci o mundo. Então, é esperado que o cristão ele seja perseguido. É esperado que o cristão seja afrontado. E o cristão que ele não é perseguido, que ele não é afrontado, existe um grande indicativo que ele não está caminhando no caminho que ele deveria caminhar. Porque o cristão que está caminhando no caminho que ele deveria caminhar, ele de forma inevitável, ele vai incomodar aqueles que estão andando em trevas. Então nós, enquanto cristãos, nós devemos carregar a nossa cruz. Nós, enquanto cristãos, nós devemos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, da nossa alma. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque se assim fizermos, o nosso Pai terá vergonha de nós. Nós precisamos defender o nosso posicionamento, e defender o nosso posicionamento não é somente nas quatro paredes de uma igreja. Principalmente nós devemos defender o nosso posicionamento no mundo, no nosso local de trabalho, na escola, no colégio, na faculdade, na farmácia, no mercado. Seja lá onde nós estivermos, nós precisamos defender a nossa fé. Nós precisamos defender o Evangelho. Ainda que Deus ele não precise de defesa, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos avançar, porque essa guerra ela é real. Quem é sensível ao mundo espiritual está percebendo que estão acontecendo coisas que antigamente não aconteciam. E este é um indicativo que a volta de Jesus Cristo ela é muito perto. Ela está muito perto. A volta de Jesus Cristo é iminente. Então nós precisamos nos consertar. Nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos negar a nossa natureza carnal. Nós precisamos dia após dia carregar a nossa cruz. Nós precisamos avançar sabendo que perseguições virão, mas todo aquele que está pautado na presença de Deus, todo aquele que está no barco e que tem a certeza que Jesus Cristo está no barco, o barco ele não afundará, porque Jesus dá ordem ao mar, Jesus dá ordem ao vento, e ele diz: acalma-te mar, aquieta-te vento, e assim acontece. Então nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos esquecer da promessa que nos foi feita. E qual foi a promessa que nos foi feita? Apartamentos, casas, carros, dinheiro, riquezas? Não. A promessa que nos foi feita, que foi pago um valor caro de sangue na cruz, foi pela vida eterna, pela nossa salvação. Jesus Cristo, ele amou, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então nós não podemos jamais nos esquecer desse sacrifício de cruz. E quando falamos de cruz, nós precisamos entender que o símbolo maior do Evangelho é a cruz, e não uma escada. Muitos estão se voltando para Deus, muitos estão se tornando evangélicos, acreditando que o símbolo do Evangelho é uma escada que irá conduzi-lo para alcançar aquilo que ele deseja alcançar, bens materiais. A palavra de Deus vai dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação? E quando nós falamos que dia após dia
nós precisamos carregar a nossa cruz. Nós temos que entender que a cruz, ela é o símbolo máximo do Evangelho. A cruz, ela mostra, ela demonstra o momento que Jesus Cristo ele foi crucificado para pagar um alto valor que não cabia a Ele, porque Ele era e é perfeito. Jesus Cristo ele foi crucificado para pagar um valor muito alto pelos meus pecados e pelos seus pecados. Então nós não podemos nos esquecer dessa verdade. Nós não podemos sair deste culto, achar que a palavra talvez foi uma palavra boa, mas se não permitirmos que essa palavra traga o efeito desejado. E como que nós vamos saber se a palavra trouxe o efeito desejado? Se cada um aqui de nós sairmos deste culto negando a si mesmo, negando os seus pecados, negando as suas vontades, negando os seus desejos, negando tudo aquilo que nos afasta da presença do nosso Pai. E talvez tem pessoas aqui que ainda não desenvolveram uma relação entre pai e filho. Talvez tem pessoas aqui que estão na relação entre Criador e criatura. E Deus ele é muito mais que o nosso Criador. Deus ele é o nosso Pai e Ele quer ter uma relação para conosco, uma relação de pai e filho. E qual é o pai que não adverte o seu filho amado? Então todo aquele que Deus adverte é porque Deus ama. E se Deus adverte é porque Ele está enxergando, Ele está percebendo que aquela conduta, que aquele ato, que aquela atitude, se não for corrigida a tempo, poderá levar ao caminho da perdição. Então nós precisamos entender, amados irmãos, nós precisamos entender, amadas irmãs, que o Evangelho genuíno é arrependimento. O Evangelho genuíno é remissão de pecados. E existem determinadas situações em nossas vidas que somente nós podemos fazer. E nos afastarmos da aparência do mal, nos afastarmos da aparência do pecado, somente nós podemos fazer. Eu não tenho dúvida nenhuma que saindo daqui, o anzol e a isca de Satanás estarão preparados lá fora. E repito, Satanás sabe qual é a isca que agrada a cada um de nós. Essa noite eu conversava com a minha esposa, eu tive uma noite muito conturbada. Tive vários pesadelos, acordei com muita dor no meu corpo e eu sabia que era o corpo físico identificando o que está no mundo espiritual. Isso é fato, né? Quem trabalha com a área de libertação sabe do que eu estou falando. Que quando o corpo físico ele sente dores, parece que você apanhou durante a noite, o sentimento é esse, parece que você apanhou durante a noite. A não ser que seja uma gripe, né, que não é o meu caso, não estou gripado. Eu sabia que no mundo espiritual havia uma opressão muito grande. Eu só sabia o versículo que eu ia pregar, eu não sabia como que esse versículo ele seria explorado. E agora, através da ministração, eu consigo entender a fúria do mal para com o que está sendo falado. Porque é através da palavra que nós somos libertos. É através da verdade que nós somos libertos. Em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sempre fui adepto da verdade, ainda que a verdade ela machuque, ainda que a verdade ela nos faça chorar. Mas eu sempre fui e sou adepto da verdade, porque é através da verdade que há libertação. Não podemos preferir, ao invés da verdade, uma mentira que conforta. E é isso que Satanás ele nos apresenta dia após dia através do pecado. O pecado é uma mentira que por vezes é prazerosa, que agrada a nossa carne, mas que nos conduzirá à destruição. Então nós precisamos despertar de uma vez por todas. Nós precisamos entender que Jesus Cristo vive e que Ele não apenas vive, Ele está voltando para buscar a sua igreja.
Ele está voltando para buscar um povo zeloso e de boas obras. Então nós precisamos analisar se nós, hoje, neste momento, se nós fazemos parte desse povo zeloso e de boas obras, ou se nós estamos mergulhados no lamaçal do pecado. Se nós estivermos mergulhados no lamaçal do pecado, não há motivo para desespero, porque Deus, através da sua palavra, Ele garante que todo aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Então eu não sei qual é o seu pecado, assim como você também não sabe qual é o meu pecado. Agora Deus, o nosso Pai, Ele sabe qual é o nosso pecado, e Ele sabe que nós temos condições de mudar a qualquer momento. Só que para mudar a trajetória de algo que está nos levando a uma direção que trará resultados desastrosos, nós precisamos recalcular a nossa rota. Nós precisamos recalcular a rota que está nos conduzindo. E eu tenho aprendido que muito melhor do que se locomover em velocidade ou com velocidade, é nos locomovermos na direção certa. Existem pessoas que estão se movendo, existem pessoas que estão se locomovendo, e até numa velocidade rápida, só que elas estão indo no sentido totalmente contrário. E talvez por não terem a maturidade, talvez por não terem a humildade, preferem seguir esta rota que irá conduzir a um local desastroso. Então que nós possamos, a partir de hoje, recalcular esta rota, que a partir de hoje nós possamos fazer uma viagem para dentro de nós, que nós possamos a partir de hoje negar a nossa natureza carnal, reconhecendo que somos carnais, reconhecendo que somos falhos, reconhecendo que somos pecadores, e que se não nos posicionarmos diante do pecado que nos é apresentado diariamente, nós seremos consumidos, nós seremos destruídos. E a Bíblia diz que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Nós devemos temer sim aquele que pode lançar para sempre corpo e alma nas profundezas do inferno. E esse que pode fazer isso é o Deus o qual nós servimos, o nosso Pai amado. Ele não quer fazer isso, mas a palavra ela precisa ser cumprida. E ainda que a salvação ela não seja por merecimento, para que ninguém se vanglorie, a salvação ela não é por merecimento, porque se assim fosse, todos nós já a teríamos perdido, porque nós não somos merecedores. Contudo, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ela se dá através do nosso esforço diário. Então nós precisamos buscar a santificação diária. E de que forma que nós buscamos a santificação diária? Negando-se a nós mesmos, nos limpando, nos purificando. E se durante a caminhada houver mais uma queda, nós nos ajoelhamos, nós reconhecemos ao nosso Pai que somos falhos, que somos pecadores, e continuamos a caminhar. E neste momento é bem provável que os senhores e as senhoras estejam pensando, e o inimigo, como ele é astuto, ele deve estar colocando na mente de alguns aqui, que a atitude que foi tomada lá atrás, ninguém aqui é merecedor de nada. E eu repito, nós, enquanto pecadores, nós não somos merecedores. Contudo, a graça nos alcança a todo dia. E a todo dia, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele nos convida a abandonarmos o pecado para que possamos seguir a Jesus Cristo. Então o que nós não podemos nos esquecer? Eu já estou indo para a parte final, uma pregação simples, objetiva, direta, mas que eu tenho certeza que trará bons resultados. Que nós precisamos negar
a nós mesmos. A cada dia nós precisamos carregar a nossa cruz, pois somente através da negação de nós mesmos, somente através de nós carregarmos a nossa cruz, é que nós poderemos seguir a Jesus Cristo. E a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, virá ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então, para fechar esta pregação, eu repito, que nós tenhamos a coragem, que nós tenhamos a ousadia e principalmente que nós tenhamos a determinação de, a partir de hoje, negarmos a nós mesmos, carregarmos dia após dia a nossa cruz, para que efetivamente possamos seguir a Jesus Cristo, porque ninguém virá ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Agradeço a atenção de todos, as palmas são para Jesus.